sejam todos bem-vindos a esse nosso canal espírita, onde procuramos levar o conhecimento espírita ao maior número de pessoas leigas que se interessam pelo assunto. Mas antes de continuar, eu quero novamente lembrar e pedir aos irmãos, principalmente a você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal se você gostar das palestras, comente, dê o like e quando se inscrever, aperte aquele sininho lá para você continuar, aperte o sininho e a palavra todas para você continuar recebendo notificação de YouTube sempre que novas palestras foram disponibilizadas. Muito bem. Outra coisa muito importante, eu peço a todos vocês que ouçam a palestra até o fim. Isso é muito importante para o YouTube computar tudo isso aí e valorizar o nosso canal, para que esses nossos estudos cheguem ao maior número de pessoas leigas que querem conhecer alguma coisa de Espiritismo, conforme vimos falando desde o início de tudo isso. Bom, muito bem. Então hoje eu vou estudar com todos os meus irmãos aqui o verso do versículo 19, 11 de Atos dos Apóstolos, onde está escrito da seguinte forma: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Observe que está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Espírito Emmanuel pegou esse versículo e o traduziu da seguinte forma. Usou isso aí, dando nome a um pequeno estudo dele chamado Mãos Limpas, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Mãos Limpas. O que é mãos limpas? É muito importante falar sobre mãos limpas, né? Porque passamos por um ano de pandemia aí e nunca lavamos tanto as nossas mãos, né? É uma lavação de mão, uma passação de álcool todo dia nas mãos, que até as digitais começavam a desaparecer. Mas e aí? Isso aí nos credencia alguma coisa com relação à questão espiritual, com relação às coisas de Deus? É isso que precisamos saber, né? Às vezes a mão pode estar limpa, limpíssimas, asepsiadas e muito sujas em relação às coisas de Deus. Ou seja, mãos incapazes de Deus operar, fazer qualquer coisa. Este ano é um ano pesado para todos nós. Eu peço a todos os irmãos que não se deixem contaminar por tudo que vocês vão ver na televisão. É um ano de política e o seu candidato X ou Y, que fique só com você. Não leve o seu candidato X ou Y para a casa espírita. Não deve ser levado para lugar nenhum, igreja nenhuma, mas eu peço aos irmãos espíritas que não deixem o seu candidato X ou Y entrar dentro da casa espírita. Quando você for para o centro espírita, deixe esse candidato lá fora. Não precisa nem convidá-lo a entrar. Então é o seguinte, a gente precisa saber como estão essas nossas mãos, se elas realmente estão limpas. Depois de 2 anos com as casas espíritas fechadas, nós retornamos, né? Tudo em razão dessa pandemia. E a pergunta que cabe nesse momento, é se as minhas mãos estão verdadeiramente limpas. Limpá-las e asepsiá-las com álcool, isso foi o tempo todo. Mas será que elas estão verdadeiramente limpas? Ou será que ou pelo menos sujas? A gente precisa saber disso, né? Será que nós nos humanizamos pelo menos um pouquinho mais? Olha bem, nos humanizamos no bom sentido, crescemos um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais. Isso é uma coisa que a gente precisa responder para todos nós. Principalmente aquelas pessoas principalmente aquelas casas espíritas ou igrejas onde a polarização política está muito grande ainda, lamentavelmente. Não se pode deixar de falar isso, né? Então, meus irmãos, nós vimos aí, né, que o resultado da pandemia, o resultado mundial disso, já são mais de 6 milhões e 18 mil pessoas desencarnadas e só no Brasil mais de quase 700 mil pessoas. Números realmente estarrecedores. Será que isso nos sensibilizou? Será que esse desencarne em massa nos sensibilizou no sentido de mostrar que as ideologias de A ou de B, os valores de A ou de B, os nossos valores estritamente humanos não valem nada realmente? A gente está encarnado aqui hoje, amanhã está desencarnado. E eu levo daqui, sabe o quê?
as inimizades que eu fiz na minha casa espírita, na minha igreja, com os meus irmãos, por causa do candidato X ou Y, por causa da ideologia X ou Y que eu agasalhei. Quando eu agasalho uma ideologia, é porque eu sou igual a ela, é aquilo que eu sinto. Então, se você acha que a sua ideologia X ou Y está correta, tudo bem, fique com ela. Se você acha que, a despeito da sua ideologia X ou Y, que está lhe separando dos seus irmãos, está limpando as suas mãos, deixando suas mãos limpas para Deus, então fique com ela. Faça essa pergunta para si mesmo e fique com ela, né? Porque na vida todos nós temos posições e pensamentos diferentes. Não tem nada a ver, e isso é bom. Cada um tem que crescer um com o outro. O problema, meus irmãos, quer dizer o seguinte: ter pensamento e posição diferente não quer dizer nada. É bom. O ruim é quando o pensamento e a posição diferente me afasta do meu irmão, me repele. Me repele quase como duas energias, dois polos diferentes de energias. Polariza, se separa. Isso aí realmente é muito grave. E eu fico incapaz de conciliar, de mediar, de perdoar e de aceitar. Porque eu acho que o que eu penso está absolutamente certo. Se eu acho que o que eu penso está absolutamente certo, posso afirmar para todos os meus irmãos que minhas mãos não estão limpas para Deus. Elas estão eivadas de vaidade, de orgulho, de preconceito e de egoísmo. E Deus vai poder operar nessas mãos sujas de tudo isso aí alguma coisa, como ele operava lá com Paulo? Não. Ele não operava. Então, meus irmãos, o que Paulo era? Paulo era um ser renovado, né? Amanhã é sexta-feira santa, depois vem a Páscoa. Paulo foi um homem renovado, era um ser renovado. Pode-se dizer que a renovação dele, o batismo dele para o bem, foi depois daquele tombo lá na estrada de Damasco, quando ele caminhava para Damasco para prender cristãos lá. E teve aquele choque de luz com o Mestre Jesus, já estava desencarnado. A partir dali, pode-se dizer que ali foi o batismo de fogo de Paulo, o batismo de luz. E ele mudou totalmente. Quem era Paulo, meus irmãos? Todos nós sabemos quem era Paulo? Vamos ver. O Espírito Emmanuel diz assim, que todos nós, todos os crentes, não importa aí a religião, só veem Paulo santificado, se referindo àquele homem santificado. Paulo, homem santificado. Só isso, só fala isso. Paulo para lá, é Paulo para lá e Paulo para cá. Mas ninguém pensa em Paulo como um verdadeiro trabalhador militante do Evangelho. A gente é militante de política, né? Mas não é militante do Evangelho. A nossa política, as ideologias dos nossos políticos que nós abraçamos, nos impedem de sermos verdadeiros militantes do Evangelho e da palavra e da vontade de Deus consubstanciada no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. E isso é muito mal, porque os tempos, acredito eu, são chegados. Basta que olhemos os sinais. Talvez, meus irmãos, eu estou encarnado aqui hoje, amanhã eu estou desencarnado e sem o vício de permanência aqui. Responda para você mesmo. Você que está se separando dos seus irmãos, você que está sujando as suas mãos, será que você tem hoje o vício de permanência do governador geral do planeta para permanecer aqui? Continuar reencarnando aqui quando a Terra entrar na fase de regeneração, que por enquanto é só transição, regeneração virá depois. Quando dar-se início à regeneração, pode ter certeza, gente má, homem ruim, ser humano ruim, encarnado ou desencarnado, não terá mais espaço aqui nesse planeta. Isso já aconteceu com os capelinos e podem ter certeza que vai acontecer com milhões de nós também. Então temos que manter nossas mãos limpas para podermos permanecer aqui. E o que é essa questão de mãos limpas, né? Nós vamos ver aqui, veja bem. O Espírito Emmanuel diz assim, quanto custou ao apóstolo a limpeza de suas mãos? Raros indagam relativamente a isso. Veja bem, recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites,
aflições e pedradas, apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Então, prestem bem atenção nisso aí, meus irmãos. Se a sua ideologia, se o seu partido X ou Y, se o seu candidato X ou Y é mais importante para você do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza. Você é um ser humano de mãos sujas. Pode estar limpíssimas, de tanto você passar álcool pelas ruas, na sua casa, tentando você lavar. Mas verdadeiramente estão sujas, porque mãos limpas passam por uma consciência tranquila, por uma certeza, por uma convicção daquilo que eu devo seguir para a minha salvação, para a minha evolução. Se você não tem essa consciência tranquila e a todo momento tudo isso vai por terra por causa de coisas da terra, e aí se inclui verdadeiramente a política que desgraça com todos nós. Pode ter certeza. Você está com mãos muito sujas e Deus jamais vai operar maravilhas pelas suas mãos. Então, meus irmãos, Deus não privilegiou Paulo em nada, não. O fato dele chegar e encostar a mão nas pessoas, orar, curar pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, o fato dele fazer tudo isso não foi privilégio, não foi concessão privilegiada de Deus. Aquilo ele conseguiu através disso aqui, ó. Depois do famoso choque lá, choque de luz, lá na caminho de Damasco, ele retirou-se para fora de tudo por 3 anos, onde permaneceu estudando e se preparando, e depois foi à luta, lançou-se à luta, porque para ele aquilo foi um batismo, foi um divisor de águas. O choque de luz que ele levou de nosso Senhor Jesus Cristo foi para ele um divisor de águas entre a doutrina velha do judaísmo que ele praticava, tá? Que permitia matar cristãos em nome de Deus, tá? Esse divisor de águas e a doutrina de amor do Cristo. E ele entendeu isso muito rapidamente e mudou, fez a transição na sua vida. Então, para que Deus, e por causa disso, quando ele estava naquele quase ao final da sua vida, depois de muita dor e sofrimento, de muita luta, Deus estava ali operando maravilhas através das mãos dele. E pode também operar através das minhas mãos e das suas. Basta que para isso você tenha o coração limpo, você tenha a mente limpa, você tenha um espírito brando e pacífico, e jamais pense mal dos seus irmãos, porque eles têm a ideologia A, mas você gosta da ideologia B. Entenderam, meus irmãos, a situação? Hoje é quinta-feira santa, amanhã é sexta-feira santa. Data triste, que é a data do nascimento, do assassinato de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre isso amanhã, se Deus quiser. Por enquanto, eu agradeço a todos vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Deus seja louvado, meus irmãos.